Olá pessoal, eu sou o Jean Regina. E eu sou o Thiago Vieira e nós estamos aqui no canal Direito Religioso, mas não em nossos estúdios, né, Jean? Exatamente, não nos estúdios que normalmente fazemos a gravação do canal, lá na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas aqui diretamente do escritório, né, doutor Thiago? Que a vida tá corrida, Exatamente, né? a vida está corrida. Eu acho que vocês já conhecem esse cenário aqui atrás de mim. Mas vamos então para o tema. E antes do tema, o que nós temos? Bom, vamos falar rapidamente do que está acontecendo. Todo mundo está perguntando. Uma decisão do Supremo aí que está barrando Bíblia nas escolas estaduais e bibliotecas do Mato Grosso do Sul. Para discutirmos melhor, então, doutor Thiago. Roda a vinheta, Éder! Beleza, doutor. Eu tô recebendo uma enxurrada de documentação e de gente mandando mensagem. E nós estamos em roteiro aí, viajando pra caramba agora, voltando devagarinho a viajar, né, doutor Thiago? Porque a pandemia tá cedendo um pouquinho. Inclusive hoje, dia 27 à noite, estaremos em Recife. E amanhã, dia 28, também à noite, estaremos lá no Seminário Carisma, na Igreja Batista da Lagoinha, em BH. Exatamente. Bom, então tá acontecendo aí o seguinte. Saiu uma notícia de que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de uma lei do estado do Mato Grosso do Sul que previa, então, uma lei de 2004, uma lei estadual de 2004, que previa a obrigatoriedade da presença de exemplares da Bíblia na sua versão católica, que tem os livros deuterocanônicos, né? E a versão protestante, sem esses livros deuterocanônicos, nas escolas estaduais e também em bibliotecas públicas, né, Thiago? Exatamente. É a Lei 2.902. Primeiro, gente, essa decisão ainda não foi publicada, então nós não tivemos acesso à decisão, que é a decisão lá na ação direta de inconstitucionalidade 5256. 5256. Então ainda não foi publicada, nós não tivemos acesso aos motivos pelos quais a ministra Rosa Weber emitiu esse voto pela inconstitucionalidade dessa lei. Ou seja, essa lei pode ter sido declarada inconstitucional não necessariamente por algum vício material, mas né? por algum vício mas de por origem. algum vício formal. Ou seja, nós precisamos primeiro saber as razões que levaram os ministros a invalidarem a lei. Tá, gente? Mas assim, mesmo que nós não tenhamos acesso a Vamos dar um pitaco no assunto, na matéria, né? a esse acórdão, a esse voto, nós precisamos trazer luzes a alguns conceitos que eu acho que são importantes, tá? Muitas pessoas têm nos procurado, têm nos marcado nas redes sociais. Então, a primeira coisa é o seguinte: o que o artigo, o que a lei diz? Qual é o primeiro artigo da lei, Jean? O primeiro artigo da lei diz o seguinte. O primeiro, o segundo, os artigos mais importantes. Isso, ele diz o seguinte: o primeiro artigo da lei diz assim, ó, que o poder da lei lá do Mato Grosso do Sul diz que o poder público. Essa lei que a Rosa Weber agora isso, ministra... que foi invalidada pelo Supremo. A lei 2.902 de 2004. Diz assim: o poder público estadual é obrigado a manter exemplares da Bíblia Sagrada, tanto na edição católica como evangélica, nos acervos de suas bibliotecas e de suas unidades escolares. O artigo 2º diz o seguinte: sempre será garantida a liberdade de opção religiosa e filosófica, né? E continua ainda dizendo que é vedado proibir, restringir ou limitar o acesso aos exemplares da Bíblia Sagrada. Então, assim, veja que o artigo realmente ele refere que deverão ter Bíblias nas escolas. Que é uma obrigação do poder público fornecer, né? E segundo, que também prevê a liberdade religiosa, também filosófica, ou seja, não só a liberdade religiosa, mas também a liberdade de consciência, inclusive dizendo que é vedado proibir, restringir ou limitar acesso aos exemplares. Ok. Mas então por que essa decisão seria inconstitucional sob o ponto de vista da ministra Rosa Weber? Não sei, né? Nós não tivemos acesso. O que estão noticiando é que fere o Estado laico. Mas será que fere o Estado laico, Jean?
Pois é, será que a opção da laicidade brasileira, né? A laicidade brasileira, aquela ali que nós temos, aquele livrinho verde e amarelo, que se você ainda não comprou e ainda não tem o seu exemplar, corre já no direitoreligioso.com.br/loja e você vai encontrar lá a Laicidade Colaborativa Brasileira, editado por Edições Vida Nova. Vai mostrar que a relação do poder público, do Estado, com a religião é uma relação benevolente, uma relação boa, uma relação de amizade, e que então a religião ela é reconhecida pelo Estado, ela deve ser, a Constituição manda o Estado reconhecer a religião como parte da vida humana e de uma forma que permita que se tenha acesso, que se permita acesso, e ainda mais num ambiente cultural, como é a biblioteca, e educacional, como é a escola pública, que é função do Estado na educação básica de manter. Ou seja, a laicidade brasileira, a laicidade colaborativa brasileira deve permitir que iniciativas como essa aconteçam, né, Tiago? Veja, a Bíblia ela tem uma identidade histórica. A Bíblia é o livro, primeiro, é o livro mais vendido de toda a humanidade, sempre é o livro que está no topo de vendas. Essa é uma primeira questão. É um livro histórico e é um livro que perpassa também pela história brasileira, pela história do Brasil. A primeira missa, o primeiro ato público no Brasil, em solo brasileiro, e Brasil, pensando Brasil, né? Porque antes não existia o Brasil, antes existia uma terra com várias tribos diferentes, que cada tribo possuía a sua própria soberania, a sua própria cultura, não era Brasil. O Brasil nasce a partir de 1500, quando então Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil, e você sabe toda a história. E o primeiro ato público, então, desse Brasil que está nascendo é uma missa. E se foi uma missa, evidentemente que a Bíblia foi o livro lido nesse primeiro ato público. E aí a história brasileira é rica de elementos cristãos, são feriados nacionais, inclusive a própria Constituição diz, agora não me lembro o artigo, mas diz que os feriados nacionais eles podem estar vinculados a questões étnicas, e a própria religião, pensando antropologicamente, está vinculado também a questões étnicas. Então, tem tudo a ver você ter feriados religiosos, e por que cristãos? Porque é a religião que forma o Brasil, como eu acabei de dizer, né? Então, a identidade histórica ela está muito presente, ela está muito imbricada em toda a história brasileira. E além dessa informação para a nossa formação cultural, né, Tiago? E inclusive de ser um livro sagrado para a maioria esmagadora das pessoas da população brasileira, a Bíblia é um documento histórico riquíssimo que vai tratar da história de pelo menos algumas das civilizações antigas, sendo um dos poucos documentos acessíveis desse período, né? Então, desde os mesopotâmicos, dos egípcios, né? Então lá dos caldeus, dos babilônios, dos cananeus, dos persas, dos gregos e dos romanos, até o Império Romano, no seu ápice, vai ter uma documentação de fonte primária que a Bíblia fornece. Ou seja, para além da expressão de fé e do conteúdo de sacralidade de uma escritura revelada para aqueles que têm fé, para as ciências, e é o depositário das ciências que as bibliotecas escolares e públicas devem ter, a Bíblia é um documento indispensável para se ter numa biblioteca dentro do país. Essa questão dos feriados está lá no artigo 215, parágrafo 2º da Constituição, que diz o seguinte: a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Né? E, Tiago, a lei do Mato Grosso do Sul, ela estava obrigando as pessoas a lerem a Bíblia? Não, ela obrigava as pessoas a manterem exemplares da Bíblia, tanto católica quanto evangélica, nas bibliotecas. O que é biblioteca? Né? Todo mundo sabe, a biblioteca é onde o aluno vai pesquisar, fazer pesquisa e tal. Então, qual é o livro que trata, por exemplo, da história dos hebreus?
É a Bíblia Sagrada. Uhum. Se você quiser estudar a história dos hebreus, você tem que recorrer à Bíblia Sagrada. O livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Reis, são livros históricos, são livros utilizados por historiadores, por filósofos, por quem faz ciência, por sociólogos. Ele não é um livro apenas de cunho moral, de cunho religioso, ele é um livro de cunho histórico. Então, evidentemente que uma escola precisa ter esse livro. Se o aluno quer entender a história dos hebreus, vai precisar da Bíblia. Se o aluno quiser entender a história dos cristãos, porque afinal de contas, o cristianismo, como a gente acabou de falar, formou o Ocidente. A própria bandeira do Brasil tem a cruz de Cristo. Aí o aluno da escola pública fundamental olha para a bandeira, vê a cruz de Cristo na bandeira e quer saber mais. Onde é que ela vai pesquisar? Vai pesquisar na Bíblia. Que ano nós estamos, Jean? 2021. Depois de Cristo. Né? Então, o Cristo divide a própria história. Então, evidentemente, onde está o Jesus histórico? O Jesus histórico está no Novo Testamento também. Então, evidentemente que eu preciso da Bíblia também sob o ponto de vista cultural, educacional. E até sob o ponto de vista religioso. Sabe por quê? O mesmo STF que agora deu essa decisão, há uns 3 anos, agora não me lembro o número da ADI, mas nós vamos deixar aqui na descrição o número da ADI. O mesmo STF disse que pode ter ensino religioso confessional nas escolas públicas. Exatamente. Como é que eu vou ter ensino religioso confessional sem o documento sagrado que embasa a confissão? E ainda, quando o STF disse, olha, pode ter ensino confessional nas escolas públicas, evidentemente que o STF estava falando do cristianismo. Por quê? Porque a maioria esmagadora dos brasileiros são cristãos. Então, qual é o livro? É a Bíblia Sagrada. Né? A única coisa aqui, Jean, que aí a gente precisa realmente analisar o voto, que é o ponto que eu acho que a ministra Rosa Weber tentou tocar, e é um ponto teorético, dogmático muito importante, e esse eu acho que é, digamos assim, que a zona cinzenta, né? Aquela zona ali na floresta amazônica que a gente não sabe se é Acre ou se é Bolívia, que é o seguinte, a quinta característica da laicidade colaborativa, que é igual consideração. Certo. Então, por que não ter um Corão, não ter a obrigatoriedade de ter outros, isso, né? de outros textos inspirados, né? Os textos sagrados, o livro de Mormon, textos hindus e por aí. Né? Eu acho que esse ponto aí é um ponto muito importante, tá? É muito importante, porque uma coisa é o ensino religioso, gente. O ensino religioso, você não tem como fazer um ensino religioso de várias religiões, porque senão, primeiro, isso é ciência da religião, não é ensino religioso. E segundo, é o Estado dizendo como tem que ser feito. Exato. Então, o Estado invadindo a religião. Agora, sob o ponto de vista de ter um livro na biblioteca... Que é o espírito dessa lei. De repente, a lei poderia ter dito, olha, tem que ter uma Bíblia, tem que ter um Corão. Mas será que isso invalidaria toda a lei, né? Pois é. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto de ver a decisão. Eu acho, e assim, então nós temos motivos religiosos, motivos filosóficos, motivos antropológicos, motivos sociológicos, motivos etimológicos, porque afinal de contas, biblioteca e Bíblia tem tudo a ver. Né? Motivos históricos, motivos linguísticos. Políticos e culturais, porque vivemos num estado plural. Então nós realmente temos motivos. Eu acho motivos. que o único ponto de inflexão é a questão da igual consideração da nossa laicidade. Exato. Esse é um ponto de inflexão importante, a gente não pode relevar isso, porque como eu disse aqui, poderia ter vários livros, né? Então teria que ver melhor o voto. Exato. Mas eu acho o seguinte, nós vamos voltar aqui depois comentando o voto, tá? E antes de qualquer coisa, independente do voto, como é um julgado que já passou, a não ser que alguém oponha embargos de declaração por algum tipo de situação envolvendo o julgado, eu acho que já vale a gente fazer uma dica e um conclame aqui. Muito bem, então se o Estado não pode ser obrigado a adquirir as Bíblias, muito bem. Por que nós não doamos Bíblias, então, para as escolas públicas e para as bibliotecas públicas do estado do Mato Grosso do Sul? Fica a dica aí, para você líder religioso, para vocês aí que querem fazer valer a intenção do legislador sul-mato-grossense, um estado que para mim tenho muito carinho, afinal de contas, Dr. Tiago, vivi nesse estado glorioso de 1983 a 1997, então gostaria muito de ver isso
coroado aí dentro do... Viveu em Dourados, né? Vivi em Dourados e em Naviraí, no sul do estado, onde o meu pai teve um frutífero ministério lá na Igreja Luterana. Dizem que em Dourados, depois que o Jean saiu, Dourados floresceu, né? Virou uma grande cidade. Ah, Mas isso aí... é possível que tenha acontecido. O desenvolvimento, ele vai chegando a reboque, né? Nós aqui já com cabelos assim, agrisalhando, a gente já... E Naviraí também, denota. né? Naviraí né? cresceu muito, Naviraí cresceu Foi bastante. só coincidência que o senhor saiu. Absoluta coincidência. Queridos, é isso aí. Nós queríamos dar a nossa contribuição para esse assunto, para não perder o timing, tá? Então, que nós possamos crescer juntos aí e discutindo juntos, sempre com respeito, com parcimônia, porque afinal de contas a democracia se constrói conversando e não batendo boca, né, doutor Tiago? É isso aí. Ouvindo as outras partes, inclusive a ministra Rosa Weber, a gente não conseguiu ouvi-la porque não tivemos acesso ao voto. Quando tivermos acesso ao voto, voltaremos aqui para gravar o vídeo e conforme for até para dizer o que a gente disse. Exatamente. A ideia aqui é nós contribuirmos para o debate, tá, pessoal? Fiquem com Deus, uma semana abençoada para todo mundo aí. E... Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, fazer todos os paranauês necessários aí, que a gente ainda não chegou em 10 mil pessoas. Não é possível, né? Eu não sei nem o que eu faço, eu acho que eu vou começar... O senhor tinha um carro, de repente, né? Não, um carro vamos deixar para si. É. Quem sabe? Valeu, gente. Até a próxima.